Peço que os irmãos fechem seus olhos e nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos, ó Pai, para aprender mais da sua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor pelo seu Santo Espírito nos faça prestar atenção naquilo que nós vamos estudar nessa manhã, que consigamos extrair aqui princípios relevantes para a nossa vida e aprender mais de Ti. É em nome de Cristo que oramos, amém. Peço que os irmãos abram a Bíblia lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas 1, 5. E a pedido do meu amigo Tiago aqui, eu vou deixar os irmãos encontrarem o texto antes de eu começar a ler, tá bom? Lucas 1, 5. Como anunciado na semana passada, nós começamos um estudo do Evangelho de Lucas. E nós vamos abordar hoje do versículo 5 até o versículo 25, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tratar dos pontos principais, dos pontos mais relevantes. E na medida do possível, eu peço que os irmãos guardem as dúvidas para um momento final ou para a divisão dos grupos, tá? Em que nós vamos poder tratar dessas dúvidas também. Eu não recebi nenhuma dúvida lá no e-mail, mas o que nós estamos fazendo agora é o seguinte, no final desse estudo eu passo qual o trecho que nós estudaremos na semana que vem. Então os irmãos terão a semana inteira para ler o trecho e já levantar algumas dúvidas, para estudar aquele texto, né? E levantar dúvidas e enviar para o e-mail da igreja, e aí nós podemos então pensar, refletir, tentar colocar dentro do estudo para responder e assim por diante, tá bom? Nem todos os pontos que nós vamos abordar aqui, na verdade, nem tudo que nós vamos abordar aqui é cada detalhezinho específico desse trecho, tá? Então os irmãos não esperem aqui uma aula de seminário, porque nós não estamos num seminário, e nós não vamos tratar de todas as vírgulas e todos os pontos que aparecem aqui nesse texto, mas nós vamos abordar tudo aquilo que for relevante, importante e aplicável para o nosso dia. Então, eu vou fazer a leitura de pequenos trechos e nós vamos então trabalhando assim até o final desse trecho, até o versículo 25. Lucas 1, de 5 a 7 diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar que esse livro ele serve como um meio de provar que os relatos e acontecimentos sobre o nascimento, sobre o cumprimento das promessas sobre Jesus, que Jesus nasceria, da vida de Jesus, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aconteceram, que não foram simplesmente coisas inventadas. Então isso é muito relevante para a gente quando nós começamos a estudar esse livro de Lucas. Em segundo lugar, nós devemos observar também que você está tratando aqui de um evangelho. O evangelho aparece no Novo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são as duas demarcações grandes que nós temos na nossa Bíblia. Quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, nós vamos ver o seguinte desenvolvimento. Nós temos lá a criação com Adão e Eva, nós temos então os patriarcas com Abraão, depois nós temos o Êxodo com Moisés. Então se você for lembrando aí das histórias bíblicas, isso está em ordem cronológica, tá? O Êxodo com Moisés, depois o povo entra na terra prometida com Josué, nós temos ali uma conquista. Depois desse período nós temos a época dos juízes, onde cada um decidia fazer o que bem dava na telha, e as coisas não caminharam da melhor maneira. E aí o povo clamava por um rei, como as outras nações tinham. Então Deus envia Saul reina por 40 anos, e depois Davi. Então você tem a época do reino. Esse reino,
ele acaba sendo dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Os reis desobedecem a Deus constantemente, e por isso Deus havia prometido que eles seriam enviados para um exílio, e eles são enviados para o exílio. E aí então, depois do exílio, nós temos o exílio lá em Daniel, depois do exílio, nós temos o retorno desse povo para Jerusalém, em Esdras, tá? E nós vemos também ontem, no estudo dos homens, o livro de Neemias. Nós começamos a estudar o livro de Neemias, que aborda um pouco essa época. E após essa volta do povo de Deus do exílio, nós nos encontramos então num período entre os testamentos, Antigo e Novo Testamento, que é um período de 400 anos. Irmãos, não 40 anos, não é 4 anos, não são 4 anos, são 400 anos de silêncio. E a essa altura, os judeus eles estavam debaixo do domínio dos romanos. E debaixo do domínio dos romanos, eles estavam aguardando, esperando que Deus enviasse o Messias, um rei. A visão deles é de que esse rei seria alguém com poder político, alguém que ia tratar das questões e tirar eles de debaixo do jugo de outras nações. Eles imaginavam que Deus enviaria então um rei que ia libertar eles de toda a opressão que eles estavam passando. E nesse período houveram então algumas revoltas ali políticas, dentre elas a dos macabeus e de um povo chamado Zelotes, de um grupo chamado Zelotes, que eram grupos de judeus que causaram revoluções ou revoltas, na verdade, para tentar se tornar independente. Do ponto de vista religioso, nós temos nesse período os fariseus e os saduceus, que eram líderes religiosos que na verdade colocaram o povo de Israel debaixo de um jugo legalista. Eles começavam eles tinham a ideia de que queriam também um rei, mas o que eles conseguiram fazer com o povo de Israel era colocar eles debaixo de legalismo. Os fariseus e os saduceus, por sua vez, faziam parte daquele sinédrio que nós vamos ver ao longo do Novo Testamento várias vezes, e principalmente também no livro de Atos. Bom, então esse era o período entre os testamentos. E quando nós damos início então ao livro de Lucas, nós começamos com essa declaração de que o livro foi escrito na época em que Herodes era o rei. Herodes o Grande era o rei da Judéia. Eu farei aqui uma leitura bem pausada para os irmãos entenderem quem era Herodes. Herodes era neto de um edomita convertido ao judaísmo. A sua linhagem era uma linhagem de Esaú e não de Jacó. O pai dele era um importante funcionário da corte do último rei, Asmoneu, e parece que em termos de observância religiosa, Herodes era plenamente judeu. Ele queria muito ser aceito como um rei legítimo dos judeus. Porém, no entanto, todavia, em sua maioria, os judeus consideravam ele um puxa-saco dos romanos. Era basicamente isso. E parte do problema é que eles queriam que eles reconhecessem os judeus reconheciam que Herodes era na verdade um lunático, um doido, alguém que era um megalomaníaco praticamente. E aí isso fica bem evidente quando nós vamos estudar a história de Jesus, e Herodes, quando recebe ali a informação de que um rei nasceria, o que ele faz? Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo que existem ali naquela região. Herodes, ele não era alguém, então, não era uma flor que se cheirasse, não era alguém assim muito confiável, não era uma pessoa a qual nós deveríamos, se nós estivéssemos aqui com ela no poder, falar assim, nossa, dá para confiar nele. Não, porque qualquer pessoa que colocasse em risco a autoridade dele, a posição dele, ele mandava matar. Ele era esse tipo de líder. O que aconteceu? Herodes, ele constrói o templo. Na verdade, o templo de Salomão foi construído, o templo foi destruído, o templo foi reconstruído na época de Esdras, e agora o que Herodes faz é uma reconstrução da reconstrução, de certa maneira. E quando ele faz isso,
ele toma muito cuidado para não desagradar os judeus. Então ele era um líder que sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então o que ele decide fazer não é demolir o templo e construir outro, mas é construir o templo ali em Jerusalém, e quando esse templo estivesse pronto, ele começava a derrubar o templo que estava naquele local. Então ele basicamente queria substituir um pelo outro. Esse templo construído por ele era um templo fantástico. Dizem os historiadores que era coberto de ouro, e que na luz do dia você não conseguia olhar para esse templo, porque a luz que reluzia era tão quente que você ficaria cego, tá? Então era uma construção magnífica, que durou cerca de 40 anos, durou 40 anos para ser construído. Está lá em João 2:20. E aí, quando nós continuamos a nossa leitura, nós vemos aqui que Herodes então era o rei, e nós vamos falar mais sobre Herodes em outras ocasiões, tá? Mas nós temos alguns personagens principais que aparecem aí no nosso trecho, e o primeiro deles é Zacarias. O texto diz que Zacarias era um sacerdote do turno de Abias. Irmãos, essas informações são importantes. Por quê? Zacarias era sacerdote, e ele fala de qual turno, ou seja, a linhagem dele. Ele fazia parte dos levitas, dos sacerdotes, tá? Aqueles que serviam no templo. E mais para frente a gente vai ver que a esposa dele também. Um outro ponto importante aqui, que muitas vezes nós não percebemos, é o significado do nome. Quando nós olhamos para a Bíblia, estudamos a Bíblia, os nomes têm significados importantes que revelam muitas coisas. E Zacarias significa o Senhor lembra. Nós estamos quando? No período de silêncio. E o nome de Zacarias, e os irmãos vão entender isso, é o Senhor lembra. Bom, a sua mulher era, o segundo texto, das filhas de Arão, ou seja, da linhagem sacerdotal também. E o nome dela era Isabel. E isso significa que o filho deles, o filho que eles teriam, que a gente já sabe o desfecho da história aqui, né? Não vai ser um spoiler para ninguém, eles tiveram um filho, tá bom? O filho deles, João, ele seria então dessa linhagem sacerdotal, que serviria ao Senhor. Isabel, por sua vez, o nome dela significa meu Deus é um juramento. Bom, versículo 6, olha aí comigo, versículo 6. O texto diz que ambos eram justos diante de Deus. O texto diz assim, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmãos, a descrição deles era uma descrição que nós não encontramos recorrentemente na Bíblia, porque era uma descrição feita apenas para pessoas realmente diferenciadas, pessoas que eram justas perante Deus, que Deus poderia olhar para elas e falar assim, esse é um homem justo. Com quem mais Deus fez isso? Você se lembra? Jó, capítulo 1, versículo 1 diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora vem aquele divisor de águas para nós. Isso daqui não é uma história antiga que só vale para lá. Nós estamos agora no Novo Testamento, não é? Dá uma olhada comigo lá em 1 Timóteo 3, abre lá comigo, 1 Timóteo 3. Olha que interessante, o próprio Deus, que fala agora por intermédio de Paulo, nos dá a informação de que os seus pastores e diáconos devem ser pessoas assim como Isabel e Zacarias e Jó. Ele fala assim lá em 1 Timóteo 3, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aí versículo 2, é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível. Vê a palavra aí? Mesmo significado. E aí ele vai dar uma descrição do que isso significa, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro
e assim por diante. Bom, até aí tudo bem. Os pastores, bispos, essa palavra, né, tem o mesmo significado. Bispo, pastor é a mesma coisa. Presbítero, bispo, pastor é a mesma coisa, tá bom? Não tem aqui níveis, tá bom? Se o Guilherme falar que é bispo, eu falar que eu sou presbítero, é a mesma coisa, tá bom? Bom, quando nós olhamos para isso, a nossa ideia é a seguinte: então, tá vendo? Vocês aí que são pastores, devem ser irrepreensíveis. Ufa, sorte minha que eu não sou pastor. Não, nada disso. Você realmente acha que você pode ser marido de várias mulheres? Não, se você acha, não responda em voz alta, tá bom? Por favor. Se responder, a gente vai ter que conversar depois. Você acha que você pode agir sem paciência? Você acha que você pode andar por aí bêbado? Que você não precisa governar bem a sua casa? Irmãos, percebe? O que ele está dizendo é que sim, o presbítero, o bispo, ele vai servir de exemplo para todos, mas esse é um chamado a todos os cristãos, e ainda mais importante, esse é um chamado, como eu disse, a todos os cristãos, e quando eu falo todos, é o chão de fábrica mesmo, é até o mais simples, ou até o mais sofisticado, o mais estudado, não importa. Se você foi salvo por Cristo, você deve buscar a santidade e agir de forma irrepreensível. 1 Pedro 1,15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Pedro diz: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A nossa responsabilidade é de sermos irrepreensíveis, santos diante de Deus. Bom, além disso, eles viviam, né, de uma forma irrepreensível, porém, e aí vem a deixa, eles ainda assim tinham dificuldades. Então você não saia daqui hoje pela manhã achando que porque você deve viver como alguém santo e irrepreensível, e por você estar tentando fazer isso da melhor forma possível, que os problemas não vão te atingir. Os problemas vão chegar, e eles vão chegar de forma muito dura às vezes. Lucas 1,7, dá uma olhada lá comigo. Qual que era o problema que eles tinham? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Irmãos, nós precisamos entender que o fato de um judeu não ter filhos, era para eles, talvez, a maior das desgraças que poderia ocorrer na vida dessas pessoas. Veja que ela mesmo, Isabel, lá no versículo 25, dá uma olhada no versículo 25, ela descreve o fato dela ser estéril como um sinal de desgraça. Olha o que ela diz: assim me fez o Senhor, contemplando-me para ajudar o meu opróbrio perante os homens. Ela está falando assim, que quando ela vai ter o filho, João, que Deus está tirando aquilo que era a desgraça que ela sofria, tá? Então, nós não podemos nos esquecer, aqui com isso, que para Deus, absolutamente nada é impossível. Então nós precisamos lembrar de dois pontos aí. Se por um lado, nós devemos viver como santos e irrepreensíveis, mas mesmo assim, nós podemos padecer problemas na nossa vida, e um desses problemas é o fato de muitas pessoas, de muitos casais, não conseguirem ter filhos. Por outro lado, nós não podemos nos esquecer que essa é a vontade de Deus, e que para Deus nada é impossível. Então Deus, Ele assim o desejou, e também Ele assim o decretou. E a vontade dEle, nesse caso aqui, foi reverter algo que para os homens era impossível. Ela era estéril e já era velha, mas para Deus nada é impossível. Outras mulheres, né, nós vemos no Antigo Testamento, também eram estéreis, elas também não podiam ter filhos, e nós vemos que Deus, Ele age na história, e faz com que essas mulheres tenham filhos, os quais fazem parte da linhagem de Cristo, e esse aqui é um exemplo, né, da família de Cristo, que nós estamos lendo agora. Versículo 8, ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno,
coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Irmãos, os sacerdotes, eles eram divididos para que pudessem dar conta de servir ao povo nessas ofertas dos sacrifícios que aconteciam pela manhã e pela noite. E o ser escolhido para servir ali, queimar o incenso perante o Senhor, era na verdade um privilégio, e um privilégio grandíssimo, tá? Por quê? Era basicamente como ganhar na loteria. Você tem muitos, sacerdotes, mas você foi escolhido e você vai fazer algo que tem um valor significativo perante todo o povo. E era justamente isso que estava acontecendo ali. Ele foi escolhido para ir no santuário e para queimar esse incenso ali perante Deus. E ele estava prestes a entrar nesse lugar santo para oferecer as orações pela nação e para queimar esse incenso no altar. Agora, olha que interessante, quando nós olhamos para esse texto, a nossa mente nos leva a crer que Zacarias, normalmente nós pensamos que ele era um sumo sacerdote. O texto nos diz que ele era um sacerdote e não um sumo sacerdote. Então, qual que era o papel de Zacarias nesse momento? Eu vou fazer aqui uma leitura pausada. Zacarias, ele deveria entrar no templo, ele deveria caminhar em direção ao altar de ouro. A essa altura que ele está caminhando, ele é acompanhado por 2 auxiliares. Um dos homens, ele está levando uma taça de ouro com carvões fumegantes tirados do altar do holocausto, e ele espalha sobre o altar do incenso. Em seguida, o outro auxiliar, ele leva um incensário de ouro cheio de incenso. Ele põe incenso sobre o altar. Então há um silêncio, porque o que está para acontecer ali é algo solene, é um ritual, e é um sinal é feito. Nesse momento sagrado, é quando Zacarias ele deve colocar o incenso sobre as brasas. Então ele provoca ali uma nuvem, essa nuvem se espalha com uma fragrância agradável, e juntamente com o aroma que sobe, as pessoas entendem aquilo que está acontecendo, e as pessoas do lado de fora do santuário, e também aqueles que estão dentro do santuário, elas entendem o que aconteceu, que o incenso foi ali oferecido a Deus, e elas louvam a Deus. Só que quando ele vai se retirar, ele geralmente, o sacerdote deveria fazer uma declaração, que era, fugiu o nome agora, deixa eu só ver aqui, a bênção araônica. Ele deveria dar a bênção araônica, e quando ele deveria pronunciar essas palavras, ao sair ali do templo, o que acontece? Nós vamos ver que ele estava mudo, e ele não faz nenhuma declaração. Bom, versículo 10, dá uma olhada lá comigo. E durante esse tempo, então ele está lá para fazer a oferta desse incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Enquanto ele está lá servindo a Deus, em benefício do povo, em favor dele também, o povo está fazendo o quê? Orando por aquele que é o representante de Deus. Irmãos, vocês precisam orar pelos pastores, pela liderança da igreja. A tarefa que nós temos é uma tarefa duríssima. Nós não conseguimos agir a parte do Espírito Santo. Nós precisamos da oração dos irmãos. As milhares de conversões que ocorreram por meio de Spurgeon não vieram por conta da qualidade de Spurgeon nas pregações, mas por um agir do Espírito Santo por meio dele, enquanto pessoas oravam pelo ministério dele. Versículo 11: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mãe, te dará à luz um filho,
a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. A reação que nós temos de Zacarias é uma reação de espanto, de temor. Por isso que o anjo chega para ele e fala assim: Zacarias, não temas. Ou seja, ele reconhece que é um anjo do Senhor. Ele teme, e aí o anjo fala para ele: não temas. E aí ele diz: olha, a sua oração foi ouvida. E nós temos a tendência de crer que a oração ouvida aqui é a oração por um filho. Eu não creio que seja isso. Por quê? Quando nós vamos ver aqui o texto, e nós vamos ver que ele é teimoso, né? Ele fala assim: como é que eu vou saber dessas coisas? Ele está duvidando do quê? Da palavra do anjo, que falou para ele que ele teria um filho. Mas ele é velho, a esposa dele é velha. Como é que velhos e uma mulher estéril vai ter filhos? Ele já sabia disso. A oração dele é a oração que ele faz perante o altar do incenso, que é oferecido em favor do povo, que o Messias seria enviado, que as promessas do Antigo Testamento seriam cumpridas, Cristo viria. E aí ele então entende isso, mas ele ao mesmo tempo duvida. E o anjo diz: as suas orações foram ouvidas. Então o anjo ele faz uma citação de Malaquias capítulo 4. Então a essa altura o que o anjo faz é citar a última promessa feita antes daquele período de silêncio. Ele faz a citação da promessa feita pelo profeta Malaquias 4, do versículo 5 ao versículo 6. Malaquias 4, de 5 a 6. Eu vou ler e diz assim: e eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E agora o que nós vemos do 15 ao 17, é a primeira promessa feita naquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Nós vimos a última promessa em Malaquias, e agora nós temos a primeira promessa no livro de Lucas 1, 15 a 17, e diz assim: pois ele será grande diante de Deus, do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Percebe aí o link que há com Malaquias? Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então ele dá aí as etapas que essa criança cumpriria. E João, ele evitaria de tomar vinho, e talvez isso aqui seja apenas uma expressão para dizer que aquela mensagem que ele compartilharia era uma mensagem que precisava ser compartilhada com pressa, tá? Quando ele fala que as vestimentas deles, em outra passagem, lá em Mateus 3, 4, que a vestimenta de João era parecida com a vestimenta de Elias, era justamente para que as pessoas pudessem fazer essa associação também. Então as pessoas tinham evidências claras do que o anjo estava anunciando, ou nesse caso aqui, Zacarias tinha de forma claríssima aquilo que o anjo estava anunciando. Conforme nós vamos lendo esse texto, nós vamos percebendo que existem algumas declarações que são importantes, não é verdade? Por exemplo, aqui diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, não é verdade? Agora, qual é uma das heresias que são mais proclamadas no nosso país hoje em dia? A Igreja Católica afirma que Maria era agraciada, cheia de graça, e por aí eles vão desenvolver uma doutrina de Mariologia. Então nós vamos abordar essas questões quando esses textos chegarem, quando a gente tratar de Maria, e o que significa ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Bom, versículo 18, então perguntou Zacarias ao anjo:
Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e fazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então o que nós vemos aqui é Zacarias duvidando do anjo. Ele está sendo cético. Ele está dizendo assim: ô anjo, como é que eu vou saber dessas coisas? Como é que eu posso acreditar no que você está falando, se eu sou velho, e se a minha mulher é velha e estéril? O que ele está colocando aqui, o que ele está fazendo é colocar em xeque aquilo que o anjo está fazendo. Agora, irmãos, ele era um sacerdote de Deus. Um sacerdote conhecia a história do povo de Israel. Conhecia esses momentos em que os anjos de Deus apareciam para essas pessoas e declaravam, faziam declarações a elas, e elas simplesmente criam. E o que ele faz? Ele não crê, ele age de forma incrédula. Aquele que era autoridade da parte de Deus, que foi enviado para ser aqui alguém que falava da parte de Deus ao povo, e que clamava também a Deus pelo povo, é alguém que duvida da palavra do anjo. O anjo ele se identifica como Gabriel, e ele faz esse anúncio para Zacarias, e é o mesmo anjo que é identificado lá em Daniel capítulo 8, versículo 16, se os irmãos quiserem deixar anotado, e Daniel 9, 21, nós já estudamos o livro de Daniel na nossa igreja, os estudos estão no YouTube, e por conta dessa incredulidade de Zacarias, que não foi branda, então o anjo coloca uma restrição na fala dele. Maria e Isabel, expressam que elas ficam confusas quando elas recebem a declaração do anjo, na ocasião para elas, mas de forma nenhuma, elas agem de maneira incrédula. E o sacerdote de Deus age de uma forma incrédula. Enquanto isso, o que acontecia lá fora? Versículo 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Falei, peraí, está acontecendo alguma coisa, ele não sai. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. O povo compreendeu claramente, alguma coisa aconteceu com ele. E expressava-se por meio de acenos, mas ele permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Irmãos, certamente pela incapacidade aqui de Zacarias, e pelo espanto dele, foi que o povo percebeu que algo estava acontecendo lá, enquanto eles oravam, e que esse anjo apareceu. E depois fica claro que Zacarias se comunicou, de outros modos, obviamente, talvez escrevendo ali e gesticulando naquele momento, mas ficou claro que um anjo apareceu para ele, e ele comunicou isso ao povo. E o versículo 24 e 25 diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, então ela teve um filho, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Irmãos, como o anjo de Deus havia prometido, Isabel ficou grávida. A esterilidade, que era considerada ali um castigo divino para os judeus, na verdade ela foi revertida pela obra do Espírito Santo de Deus, e Deus tinha um propósito com tudo isso. O que nós estamos vendo aqui é o início dessa história que vai chegar ainda no nascimento de Cristo. Nós temos alguém que precisa anunciar: olha, o rei chegou. O rei chegou. Sabe aquela história que Jesus fala que nós deveríamos então lavar os pés uns dos outros, Para você lavar o pé, você deveria ser o mais simples da casa, era o escravo da casa.
E João, ele se declara como alguém que não era nem digno de desatar as sandálias das pessoas cujos pés deveriam ser lavados. E o próprio Deus diz que não houve homem como esse, como João. Irmãos, nesse momento nós vamos nos dividir e nós teremos aqui 4 perguntas. Nós temos no nosso meio pessoas que vão nos servir como guias para essas perguntas, tá? Então, algumas delas devem aí procurar, ou vão se misturar aí nos grupos e você logo perceberá, tá bom? E as 4 perguntas são as seguintes. A primeira delas é assim: o fato de Zacarias e Isabel não terem filhos é prova de que haviam pecado de alguma maneira? Isabel ser estéril era resultado de algum pecado? Se a resposta for negativa, o que era? Okay? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: o que Isabel tinha em comum com outras mulheres importantes nas Escrituras? E aí você tem aí Gênesis 18:11, Juízes 13:2, 1 Samuel 1:2. Como a história delas impactou o desenvolvimento do Evangelho? Terceira pergunta: no versículo 8, e os irmãos vão poder ver isso, no versículo 8, Lucas fala que Zacarias foi escolhido por sorte. Opa, aí complicou, né? Ou para aqueles que estão apostando bastante hoje em dia, né? Em esportes, né? Agora eu vou ter uma desculpa para falar para minha mulher que eu posso gastar o dinheiro que era para as fraldas, né? Com aquela apostinha ali, né? Será? Bom, sorte existe? Como assim? E aí, nós vamos para a pergunta de número 4, de que maneira somos semelhantes a Zacarias em Lucas 1:18-20? Qual que deve ser a nossa resposta a esse pecado? Já estou dizendo para você que a nossa semelhança com Zacarias não é de sermos irrepreensíveis, mas de termos pecado. Ok? Então eu peço que os irmãos se dividam nesses grupos pequenos, e nós vamos então ter até as 10h15. Às 10h15 nós encerramos esse período com as perguntas e discussão. Irmãos, use esse momento para discutir esses textos, essas perguntas, de colocar os questionamentos, se necessário, para nós respondermos a isso e vermos como a palavra de Deus e o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, ok? Então vamos nos dividir?